Olá pessoal, meu nome é Felipe Soares e a gente vai tratar hoje de um tema muito comum na área de redes e muito interesse dos profissionais e alunos, que é o NAT e o PAT, né? A criação de acesso corporativo à internet usando essas duas abordagens. NAT significa Network Address Translation e o PAT, Port Address Translation. Então a ideia é a gente falar um pouquinho sobre os agentes motivadores, né, que fizeram com que essas abordagens surgissem e depois conhecer alguns métodos de implementação dessas abordagens, né, os principais métodos de implementação. Então vamos lá. Contexto. Por que isso surgiu? Né? A internet ela passou por um rápido crescimento, né? Isso teve um impacto muito alto, né? Muito forte, melhor dizendo, nas abordagens relacionadas ao IP. Ou seja, apesar de permitir uma certa flexibilidade para crescimento, esse crescimento foi muito limitado no início. Então, de cara, surgiu a necessidade de, primeiro, flexibilizar o modelo de endereçamento IP. A gente acabou com aquele modelo baseado nas classes e a máscara ela surgiu como uma estratégia de permitir a criação de perfis de redes mais flexíveis, né? A gente sabe que o modelo baseado nas classes, a classe A, B e C, ela só disponibilizava 3 perfis de endereçamento IP, ou seja, você criava uma rede enorme, né, com mais de 16 milhões de IPs, ou você criava redes grandes com mais de 65 mil IPs, ou você criava redes pequenas, né, com 256 IPs. Então, é fato que com a diversidade das redes de computadores, esses 3 perfis eles não seriam adequados aos dias de hoje, por exemplo. Né? Porque hoje a gente tem rede ponta a ponta, você tem rede Bluetooth, eu tenho rede pessoal, eu tenho rede com 10 computadores, com 200, com 500, com 1000, com 2000. Então, assim, eu não posso ficar atrás de um modelo que me dá só 3 perfis. Então, a máscara surgiu para isso. Só que isso não foi suficiente para segurar, né, para dar conta a esse crescimento. E aí, pensando em lidar com esse esgotamento desse IPv4, algumas estratégias foram criadas, dentre elas o endereçamento IP privado, que permite que você separe algumas faixas de endereço IP, disponibilize para que as pessoas, né, para que as empresas, para que as organizações, para que as casas implementem esses endereços IP nas suas redes locais, e a partir daí você pode, né, você possibilita que esses IPs eles possam ser usados de forma repetida. Né? Eu posso ter, por exemplo, a rede 92.168.10.0/24 sendo implementada em todas as residências do mundo, isso não vai ter nenhum problema. Ou seja, se eu permito que o IP seja reusável, eu dou uma vida útil maior a esse bloco grande de endereços IPv4, né, que a priori, né, a priori não, na verdade ele já acabou, já tem um tempo, né, a gente não tem mais na fonte, está distribuído nas redes. Então, o que é que acontece? Com o surgimento e implementação do endereço IP privado, surgiu um outro problema. O problema é, já que eu estou separando IPs privados de IPs públicos, como é que eu faço para que um endereço IP privado, ou seja, uma máquina que tem um endereço IP privado, ela consiga acessar um host na rede pública? Então, isso é uma problemática que o NAT vem resolver, certo? Então, vamos lá. Os endereços privados são blocos que podem se repetir no contexto das redes privadas. As faixas de endereço IP privados definidas na RFC 1918 são 10.0.0.0.8, 172.16.0012, 192.168.0016. Então, essas faixas elas podem se repetir. Então, é muito comum nas redes locais você ter redes com essas faixas. Por exemplo, na instituição que eu ensino, a faixa que a gente tem disponível lá é a faixa 10. Algumas empresas que já prestei consultoria, a faixa disponível lá é a faixa 172. Na maioria das redes locais domésticas, a faixa que está disponível lá é a faixa 192.168. Então, são faixas que podem ser usadas nas redes locais, certo? Aí a gente vem aquele problema que eu acabei de mencionar. Essa RFC ela especifica também que esses endereços eles não são roteáveis na internet. Então, eu resolvo um problema que é permitir o reuso de endereços IP e, por consequência, aumentar a vida útil do IPv4, mas, por outro lado, eu gero uma outra situação que eu preciso resolver, que é, esses endereços não podem ser roteáveis na rede pública. Então, vamos lá. Como permitir o acesso à rede pública aos hosts das redes privadas, se os endereços privados não são